Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui para a gente fazermos uma breve meditação sobre a luz da palavra, dando sequência aí da série que nós estamos comentando do livro, né? E antes de nós entrarmos em questão na frase, onde a gente vai estar fazendo uma breve reflexão, eu queria te fazer uma pergunta. O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta ela foi feita para nós inúmeras vezes em determinadas situações. E talvez você hoje uma pessoa adulta, um jovem ou uma criança que está vendo, provavelmente, né, muitos de nós não somos as pessoas que almejamos há muito tempo atrás, né? Quando nos foi questionado sobre o que nós queríamos ser quando crescer, muitos de nós não temos a profissão que gostaríamos ou não exercemos a profissão que gostaríamos, não ganhamos a quantidade de dinheiro que gostaríamos ou que por conta do nosso trabalho nós possa pensar que nós merecíamos ser melhor remunerados. Não é verdade? Mas a gente tem que parar para pensar em alguma coisa, né? E nesse livro, nessa frase que nós vamos falar hoje, tem um versículo bíblico que se encaixa perfeitamente para as nossas vidas. E independente da profissão que a gente escolha, né? Desde da fase de criança, passa para a fase adolescente, a fase adulta, o que a palavra do Senhor nos orienta sobre isso leva para a nossa vida, e certamente o que a gente for fazer vai ser bem sucedido, a gente vai ter um nosso sonho realizado, né? E a frase em questão desse diálogo diz o seguinte: o que você quer ser quando crescer? Quero ser bom, disse o menino. Engraçado que hoje, se nós formos parar para perguntar a qualquer criança, qualquer adolescente, eles não vão pensar em características emocionais ou de caráter, né? Elas vão estar linkado a ser um bom profissional, ter uma vida produtiva, né? Visando desde agora trabalhar para que lá na frente consiga alguma coisa. E o menino disse que ele quer ser bom, né? Que ele queria ser bom. A bondade, ela é um atributo a Deus, dado a Deus, inclusive pelo próprio Cristo Jesus, né? Quando os homens chegaram para Jesus e falavam, bom mestre, a Jesus indaga eles, bom só há um, né? Que é Deus. Ou seja, quando o menino fala que ele quer ser bom, ele quer exercer a bondade, sabe? Isso a gente remete que existem muitas coisas dentro de nós que precisa ser voltada, a gente precisa voltar para buscar em Deus a sermos parecidos mais com Ele, né? E esse menino, ele fala isso, olha, eu quero ser bom. Porque se eu for bom, eu sei que se eu for exercer a profissão de policial, eu vou ser um bom policial. Se eu for ser médico, eu vou ser um bom médico. Se eu for um advogado, eu vou ser um bom advogado, sabe? E quando eu falo de bom, não é de ser o melhor, é de trazer uma característica no seu trabalho da pessoa de Deus, né? Em Gálatas capítulo 6, verso 9, nós vamos meditar nesse versículo que diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Olha que incrível. Existe a bondade, fazer o bem em todas as áreas da nossa vida, ela vai gerar para nós uma característica de colheita. Ela é como se fosse uma semeadura que lá na frente, eu não posso distinguir um tempo, se é curto, médio ou longo prazo, vai ter a colheita, mas vai ter. A palavra do Senhor diz, se nós não desistirmos de praticar o bem. No mundo de hoje tá difícil, né, praticar a bondade, porque a gente só vê coisas ruins, a gente só vê a promoção da maldade, né, dentro das escolas, na sociedade. A gente só vê que a maldade ela tem aumentado e multiplicado muito rapidamente, né? E no mundo de maldade, ser bom é você ser o diferente, né? Mas Jesus está dizendo para nós o seguinte, olha, Paulo, né, está dizendo para nós, não nos cansemos de fazer o bem, pois não desanimarmos, porque a prática da bondade, o exercício da bondade, o querer ser parecido com Deus, no sentido de entregar ao outro, de fazer o bem ao próximo, né, ela pode ser cansativa, porque você pratica a bondade, mas muitas vezes você não recebe essa bondade na reciprocidade. Mas se a gente não desistir, lá na frente, no dia da colheita, a gente vai colher frutos desse ato de bondade, né? Então nós não podemos cansar de fazer o bem, ainda que sejamos fortemente estimulados a parar de praticar o bem, né? Às vezes a gente fala assim, olha, as pessoas, hoje em dia, as pessoas ruins, elas que são bem vistas, né? Elas que são valorizadas, as pessoas boas, elas são deixadas de escanteio, elas são menosprezadas. Parece que a virtude de bondade, parece que a virtude de ser bom, de entregar para o outro aquilo que é importante, né? Já caiu em descrédito. Mas que a gente não venha desistir, né? Que a gente venha persistir e insistir em ser bons. Plante essa semente. Comece a plantando essa semente na expectativa de que lá na frente você vai colher frutos dela. E aí quem não plantou com você,
infelizmente vai ver você colhendo desses frutos e se beneficiando de um ato que você fez, que é um atributo dado a Deus e que a gente pode expressar em relação ao outro, sem desanimarmos. 2. Quando a gente quer ser bom, a gente precisa, uma coisa muito importante é deixar com que a luz brilhe. Em Mateus capítulo 5, verso de número 16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, se a gente está demonstrando a bondade, se a gente está refletindo Cristo, é óbvio que nós estamos levando Jesus, né? Que brilho, que luz é essa? É a luz de Cristo. Nós temos que deixar com que a luz do Senhor ilumine as trevas, fazer com que a luz do Senhor ilumine a escuridão, aonde não tem luz, aonde não tem esperança, aonde tem muita maldade. Então que a nossa vida seja pautada nesse propósito de levar luz, para que as pessoas, ao se depararem com a luz, que é Jesus Cristo, que é a claridade que faz com que as pessoas enxerguem as densas trevas, elas possam ver em nós os nossos atos de bondade, e assim, não para que nós sejamos louvados, para que elas comecem a louvar a Deus, que é o dono de todas as coisas, que é a pessoa mais importante das nossas vidas. Ou seja, o nosso ato de bondade, ainda que a gente não desista, deixando com que a luz de Cristo brilhe, as pessoas verão e louvarão a Deus. Quer coisa melhor é fazer com que a sua atitude leve outras pessoas a louvarem a Deus? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, seja uma pessoa boa. Outro ponto, fazer o bem agrada a Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Ou seja, nós temos que fazer atos que agradam ao Senhor. E certamente, ser bom, praticar a bondade, vai agradar o coração de Deus. Porque ele tem essa essência. A bondade é um atributo dado a Deus, né? Então, que nós possamos querer ser bons, sabe? Bom em todos os sentidos. Não ser melhor do que os outros, mas expressar essa bondade de amar, de ser uma pessoa altruísta, de ser uma pessoa que se importa, de ser uma pessoa que ora, de ser uma pessoa que tenha compaixão. E isso vai fazer com que o nome do Senhor seja louvado. Amém? Outro ponto que nós precisamos entender, que se a gente promover a bondade dentro do nosso coração, a gente tem que parar para pensar e ajudar os outros. Isso é um ato de bondade. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos-nos todos a terem mais amor e a fazer o bem. Ou seja, quando nós nos motivamos, quando nós paramos para pensar, nós vamos fazer com que os outros também pratiquem o bem. Eu ajudo, e aí essas pessoas vão ajudando. Sabe? Aquela forma de contágio, né? Do bem, né? A bondade ela é assim. Mas eu sei, a palavra do Senhor diz que isso vai gerar fruto se a gente não desanimar, se a gente não desistir. Então a prática da bondade ela tem que ser um exercício constante na vida do cristão. Ele tem que persistir, ele tem que insistir para poder ver essa cadeia se movimentando da bondade, sabe? É a chamada corrente do bem, né? Quando eu faço bem, o outro também é abençoado por esse ato de bondade. E terceiro, outro ponto, Deus já mostrou o que é bom. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8 diz: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Ou seja, Deus já mostrou a forma que nós deveríamos ser. Deus quer que a gente viva expressando bondade, amando, se importando, se dedicando, né, uns aos outros. Então, isso é o ato fraternal que nós temos que praticar. Então, se Deus já nos mostrou o que é bom e a forma que nós devemos proceder, que assim nós possamos buscar a ser em nome de Jesus. Quer ser uma pessoa do bem, quer fazer a bondade, quer se espelhar em fazer algo bom, nem sempre tudo que a gente almejarmos, né, vai poder gerar frutos positivos de rentabilidade para nós, ou nem tudo aquilo que a gente desejar vai ser bom para nós. Mas Jesus já nos disse o que é bom. O que é melhor para você? Ter milhões de dinheiro ou ser feliz? O que é melhor para você? Você demonstrar Cristo ou viver uma vida luxuosa sem a presença e sem ter paz no coração, né? Quando a gente fala sobre o que a gente deseja ser, o próprio Cristo já nos mostra que a gente tem que ensinar, nós temos que aprender, que é o sermão da montanha. Ele fala: olha, feliz são as pessoas que fazem tal e tal ato. Feliz é a pessoa que faz isso, faz aquilo. Feliz, ou seja, quando ele fala da felicidade e das coisas que essas pessoas têm que fazer, geralmente esses atos de bondade, elas estão linkadas a você ser bom consigo e com o próximo. Eu costumo dizer que as bem-aventuranças, ela é um resumo, né, dos 10 mandamentos. Felizes são os que choram, os pacificadores, os mansos, né, enfim, são vários atributos dados ali de pessoas que vão abrir mão, vão exercer ato de bondade e vão ser felizes. A felicidade, ela emana dentro do coração daqueles que é bondoso, porque Deus emana essa bondade. Então que você se espelhe, porque Jesus, ele é o nosso maior referência de bondade.
ele exerceu bondade, exerce bondade e vai exercer bondade para sempre, né? Você e eu somos frutos do plano de Deus, nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor, né? Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, e quando ele olha para nós, ele vê que o ato de bondade dele na cruz, de nos libertar, de nos salvar, fez com que a gente fosse vitoriosos e amados por Deus. Então ame ao Senhor, busque ao Senhor e tenha no seu coração o desejo de ser bom. Pratique a bondade, ainda que seja um pouco difícil, você vai colher fruto dessa bondade no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que a paz do Senhor envolva o teu coração em amor, em bondade, em nome de Jesus. Amém.